Olha, alvo de muitas críticas, inclusive vindas do presidente Lula e de membros do governo, a taxa de juros no país, estabelecida pelo Banco Central, ainda é uma das mais elevadas em termos reais do mundo. Os juros reais, a gente lembra, são a taxa de juros corrente descontada a inflação. E em fevereiro, os juros ficaram em 7,4% no Brasil, depois que o BC manteve a Selic em 13,75%. Mas, além do governo, as críticas também aparecem entre empresários, que alegam que os juros mais altos dificultam o crescimento do país, e os tomadores de crédito, que muitas vezes são os responsáveis pelo impulsionamento de investimentos em larga escala. Além disso, o crescimento do PIB brasileiro de 2,9% em 2022 sofreu com queda no último trimestre. Segundo especialistas, isso contou com a colaboração da Selic em patamar elevado contínuo, o que teria freado a economia. Sobre esse assunto, eu converso agora com a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória. Boa tarde, bem-vinda. Com a economista-chefe do Banco Master e professor de economia da FGV, Paulo Gala. Boa tarde, bem-vindo. E com o professor da PUC de São Paulo e doutor em economia, Antônio Corrêa de Lacerda. Boa tarde e bem-vindo. Eu vou começar, é claro, com a Rafaela Vitória, porque hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns, Rafaela. Não é todo mundo que chega a esse posto. Nós sabemos o quanto as mulheres lutaram para chegar a esse posto. Então, eu começo com você, é claro. Rafaela, a gente tem ou não espaço para reduzir a Selic no Brasil? Boa tarde a todos. Parabéns também, Luciana, pelo Dia das Mulheres. Bom, eu acho que esse é um debate, né, que está começando a ganhar força hoje, não só porque os juros já estão altos há um bom tempo, a economia já vem dando sinais de desaceleração, mas a gente começa a ver também algumas preocupações hoje novas no cenário, principalmente quando a gente compara com a última ata do Copom, a última decisão do Copom, que foi de manter os juros em 13,75 e ainda manter no comunicado que os juros ficariam altos por um prazo prolongado, mas quando a gente olha o balanço de riscos daquela época, né, do começo de fevereiro para cá, a gente vê algumas evoluções positivas para a inflação. Não só o cenário externo, ele vem favorecendo essa acomodação das commodities, as commodities em reais também, elas estão em quedas, a gente teve agora, inclusive, uma pequena queda aí dos combustíveis, apesar da volta dos impostos, não estava, né, no radar essas commodities em queda, beneficiando queda também de preços de alimentos. A gente tem um aperto hoje no crédito, principalmente depois do evento da Americanas e essa maior aversão a risco que a gente tem visto no mercado, não só bancário, mas no mercado de capitais. A Ambima ontem divulgou dados de mercado de capitais com a menor emissão de papéis desde maio de 2020. Então, essa é uma preocupação adicional que tende a desacelerar a economia ainda mais do que o previsto. Acho que o balanço de riscos mudou e a gente pode começar a debater quando que vai iniciar o processo de afrouxamento monetário pelo Banco Central. Bom, nesse primeiro momento, eu vou continuar com o Paulo Gala. Nesse primeiro momento, eu queria colocar aqui os pingos nos is, deixar tudo muito claro para a gente entender o que está acontecendo. E aí eu lhe pergunto, a gente pode dizer que foi a alta taxa Selic que fez com que no último trimestre a gente tivesse aí esse crescimento nulo? Essa é uma tendência? A gente está estrangulado nesse sentido? Bom, parabéns para as mulheres no dia de hoje, antes de mais nada, né? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para conversar. Eu acho que sim, em grande parte a gente pode explicar a desaceleração da economia brasileira no final do ano passado e no começo desse ano por conta do choque de juros que a gente fez. É importante lembrar que a taxa Selic estava em 2% e foi para 13,75%, né? Foi um dos maiores choques da história recente que a gente teve no Brasil de alta de juros. O Banco Central fez isso porque a inflação realmente estava muito pressionada lá atrás, a gente teve inflação de mais de 10%, né, em 2021, 2022 ela começou a ceder um pouco, 2023 está cedendo mais, só que os efeitos da alta de juros demoram, né? Então o Banco Central começou a subir juros no início de 2022 e já no final de 2022 e início de 2023 a gente enxerga essa desaceleração que começa a ter tons mais dramáticos agora, né? Porque o mercado de crédito brasileiro realmente está num processo de início de congelamento de crédito, né, o que é bastante grave. Houve uma queda do PIB no quarto trimestre, é possível que o PIB caia também nesse primeiro trimestre, então a gente teria caracterizado uma recessão técnica no país, de modo que o cenário ficou bastante mais complicado agora. Então acho que
olhando para frente, né, os próximos passos devem ser de corte de taxa de juros, especialmente se vier uma regra fiscal, como aparece que tem vindo aí adiante. Então, acho que a gente deve caminhar, assim, para um corte aí no futuro. Ô Paulo, a pergunta que eu faria a você, eu vou transferir agora para o Antônio. Antônio, o Paulo fala aí que a gente deve ter um corte de juros. É desejo ou é isso aí, é necessidade, é imperativo, é o que tem que ser? E ele fala em tons mais dramáticos a partir de agora em relação a essa alta taxa de juros. Bem, mas minha saudação, Luciana, Rafaela e todas as mulheres, pelo Dia das Mulheres. Um abraço ao amigo Paulo Gala. E complementando ao que eles já colocaram, Luciana, veja, quais os problemas que nós temos essa taxa tão elevada, né? O primeiro é pelo próprio lado fiscal, não é? O primeiro impacto que isso tem é sobre o próprio lado fiscal. Então, ao mesmo tempo em que o Banco Central argumenta de que, devido ao quadro fiscal incerto ou instável, ele precisa manter juros elevados, a manutenção da taxa de juros básica elevada acaba influenciando as taxas futuras, que são aquelas que efetivamente são negociadas no mercado, o que torna o financiamento da dívida pública muito caro, né? Então, a relação dívida-PIB, né, que é um indicador muito utilizado por nós economistas, acaba sendo pressionado, primeiro, pela queda da arrecadação decorrente da própria situação de recessão, de estagnação da economia. E segundo, porque o custo de financiamento da dívida, ele aumenta, não é? Então, fica uma situação em que você inverte a relação causa-efeito, quer dizer, os juros são altos não porque, ao contrário do que alguns argumentos, você tem uma insegurança, uma incerteza fiscal, mas porque as pressões decorrentes da elevada taxa de juros sobre o nível de atividade, sobre o custo de financiamento, desequilibram, agravam o desequilíbrio fiscal, né? Acho que o Antônio travou agora, a gente estava conversando com ele, mas eu continuo então com a Rafaela. Rafaela, eu queria entender de vocês algo que também está muito presente aqui quando a gente discute esse tema, que foi a impregnação política, o fato do presidente Lula falar constantemente sobre taxa de juros, sobre criticar, inclusive, o Banco Central, que levaram, estão criticando a autonomia do Banco Central. Parte diz que sim, parte diz que não. Essa confusão nessa área política acabou contaminando esse debate sobre a taxa de juros, que deveria ser de real redução, como vocês dizem? Bom, eu acho que é um importante ponto para destacar, porque a discussão sobre a política monetária ela tem que ser uma discussão técnica e não política. E, na verdade, as críticas que vêm da ala política, elas acabam atrapalhando e não ajudando essa discussão. A gente viu em alguns dias aí que as críticas foram mais contundentes por parte do governo, o mercado reage com a precificação de juros maiores lá na frente, com precificação de inflação futura, expectativas de inflação futura deteriorando lá na frente, porque vê essa influência, né, essa interferência do governo na política monetária de modo negativo. Eu acho que o Banco Central, quando ele iniciar essa avaliação do cenário, comunicando que o balanço de riscos possa ter mudado, e com isso a gente não vai ter juros altos por um prazo tão longo, dando um espaço para que a gente possa começar a discutir queda de juros, talvez no final do semestre, no começo do próximo semestre. Ele tem que se ater aos dados técnicos, a conjuntura, o cenário atual, e não a questão política. Porque, apesar que a gente sabe que um pouco da política influencia, principalmente via fiscal, como o Paulo comentou, o arcabouço fiscal ele pode ser, na verdade, um ponto positivo nessa avaliação do balanço de riscos. Essa discussão tem que ser mais técnica. E eu acho que é importante lembrar que, apesar de um cenário que a gente vê hoje, que é um cenário de atividade mais fraca, de um aperto de crédito maior, a meta do Banco Central é a inflação e não a atividade. Ele tem uma segunda meta, que é o nível de emprego, mas a principal meta é a inflação. A gente ainda tem uma inflação elevada no Brasil, a gente tem uma economia que é muito indexada, os núcleos de inflação ainda estão altos, a gente viu agora em fevereiro os reajustes de mensalidades, né, que compõem uma parte importante de serviços, mostrando, né, que os serviços ainda vão ter alguma inércia inflacionária
E então o Banco Central ainda vai com uma cautela nesse sentido. Eu acho que o que a gente pode esperar da próxima reunião do Copom é talvez uma mudança nessa avaliação do balanço de riscos, permitindo um espaço para uma discussão de quando a gente começa a cair os juros. Mas lembrando, a inflação ainda é um problema no Brasil, a gente não está com a inflação totalmente solucionada. Eu vou agora dar a oportunidade do Antônio terminar a resposta dele, mas já vou emendar uma pergunta, tá, Antônio? Se o Banco Central decidir reduzir a taxa Selic, como o presidente Lula tem defendido repetidamente, o resultado poderia ser a perda do controle sobre os preços e aumento da inflação? Olha, o Antônio, a gente perdeu de novo o contato com o Antônio, então eu vou fazer a mesma pergunta, então, Paulo, para você. Se o Banco Central decidir reduzir a taxa Selic, como o presidente Lula tem defendido repetidamente em suas aparições públicas, o resultado poderia ser a perda do controle sobre os preços e o aumento da inflação? Acho que, antes de mais nada, a gente precisa reconhecer que quando a meta foi definida lá atrás, de 3,25% para esse ano e 3% para o ano que vem, a gente vivia num mundo em que a inflação era muito baixa. Eu acho que a gente até se empolgou um pouco na definição dessa meta e ela colocou um objetivo muito duro para o Banco Central perseguir. O Banco Central não é ele que define a meta, ele é só um voto no Conselho Monetário, né? Então ele fez o papel dele de subir juros para tentar atingir a meta, né? Agora o quadro ficou muito mais complexo, porque a economia brasileira pode estar entrando numa recessão, existe o início de uma crise de crédito. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para se tomar decisão sobre taxa de juros no futuro. Se ele começar a reduzir juros, a inflação vai sair do controle no Brasil? Não me parece que não. Se ele tomar essa decisão dentro de um contexto técnico, em que ele analisa e pondera todos esses fatores, eu acho que é perfeitamente possível imaginar um cenário de queda dos juros no futuro. Não estou dizendo agora, não estou dizendo na próxima reunião, provavelmente no meio do ano, no segundo semestre. Então é perfeitamente possível imaginar um cenário em que a taxa Selic começa a cair e a inflação segue convergindo. A gente está numa situação hoje de Brasil com a economia mais desacelerada, eventualmente o desemprego vai aumentar, os preços lá fora, como a Rafaela já colocou, caíram, né? O petróleo está mais perto de $80, estava em $120, o preço dos alimentos tem caído, commodities metálicas estão mais arrefecidas. Então, o cenário do Brasil de 2023, 2024 é completamente distinto do que era em 2021, 2022. É em cima disso que o Banco Central deve decidir, na minha visão. Pois é, Rafaela, eu queria que você nos ajudasse aqui, até com uma didática para quem está nos assistindo agora e entende pouco de economia, sobre essa questão de meta de inflação. Ele diz aqui, o Paulo, que a gente se empolgou um pouco até com a meta de inflação, essa é a frase que ele usou. E aí eu lhe pergunto, a gente deveria mexer nessa meta de inflação, lembrando aqui com didática para o nosso telespectador que os juros altos são um remédio para a inflação, então juros altos para não ter inflação alta, a gente mexendo na meta, a gente consegue mexer nos juros? Então é importante lembrar que a meta, o regime de metas, ele significa que o Banco Central ele vai estabelecer a política monetária para cumprir essa meta. A meta é determinada pelo Comitê Nacional e o Banco Central ele apenas cumpre o que foi determinado. Então, o Banco Central ele não mexe na meta, ele não altera esse objetivo. De fato, hoje, né, depois dos choques aí que vieram da pandemia, a meta de 3 hoje é uma meta bastante ambiciosa, até mesmo para 2024. Ela não foi no passado, lembrando que quando a gente, até antes da pandemia, a gente chegou a ter Selic em 6,5%, e a gente tinha inflação ali por volta de 3, que na época era até abaixo da meta, que era 4,5. Então, assim, é possível, sim, no Brasil, a gente ter uma inflação de 3, uma meta de 3. Eu não acho que é algo tão impossível. Mas, de fato, hoje, com o cenário que a gente tem, vindo da pandemia, que a inflação realmente subiu muito, a gente teve uma inflação de 10% no ano de 2021. Leva tempo para que essa inflação volte para a meta. E esse problema não é só no Brasil, Luciano, a gente vê esse problema também sendo debatido nos Estados Unidos e na Europa, onde a meta é 2, e talvez também o Banco Central vá levar mais tempo para que a inflação volte para essa meta. Então, discutir a meta nesse cenário hoje não é uma boa ideia. A gente está ainda num cenário vindo de choques, então eu acho que discutir a meta de hoje no cenário atual significa que o regime de metas ele
ele está sendo enfraquecido. Isso acaba atingindo a potência da própria política monetária. Agora, debater a meta futura a partir de 2026, eu acho que é um debate que é importante ter, mas vale lembrar que uma meta de inflação maior significa também um custo maior para a população. Não é tão simples, né, quanto ter uma meta de 4. Inflação de 4, ela é pior para as famílias de mais baixa renda do que uma inflação de 3. Então, acho que esse debate ele é válido, considerando as nossas questões fiscais, que ainda vão levar tempo. Acho que mesmo no arcabouço positivo, ele não vai resolver o problema fiscal imediatamente. Então, essa expansão fiscal que a gente tem esse ano, e pode ter alguma coisa ainda nos próximos anos, vai gerar um pouco mais de inflação, mas é importante lembrar que existe um custo também de inflação mais alta, principalmente para a população de mais baixa renda. Olha, a gente vai tentar contato agora com o Antônio Lacerda. Antônio, eu te prometo que eu vou lhe ouvir bastante agora. Tomara que a gente não tenha interrupção de novo do seu sinal. Vou colocar aqui mais uma pergunta. Você pode opinar aí nas respostas, que eu tenho certeza que você estava ouvindo, mas vou te colocar mais uma pergunta, porque o presidente do Federal Reserve, o Fed, o Jerome Powell, sinalizou ontem para juros futuros mais altos do que o esperado. Segundo ele, o ritmo do aumento dos juros americanos pode acelerar. Diante dessa possível realidade, podemos esperar alguma mudança ou alguma tensão aqui no nosso cenário econômico? O que ocorre é o seguinte: a diferença, né, entre o juro que é praticado no Brasil e aquele que é praticado em outros países, ele nos dá, então, uma oportunidade, né, de manter essa Opa, desculpa, Antônio, pode continuar. Isso Sim. não seria um empecilho para que a gente promovesse o início da redução da taxa de juros. Eu gostaria também de dizer o seguinte, quer dizer, como é que fica essa relação entre política e economia, né? A economia, originalmente, é a economia política, né? Ou seja, a origem da economia num sentido amplo, ele vem da economia política. Então, é muito difícil, muitas vezes, separar a fronteira entre a política e a economia. O segundo aspecto que é importante, quer dizer, o Banco Central não é a Santa Sé, né, que não pode ser questionado. Então, o debate faz parte do regime democrático, das instituições. Então, não há por que imaginar que qualquer ruído que haja de debate sobre os rumos da taxa de juros, sobre a política monetária, sobre a alteração das metas de inflação, possa ser impedido, porque isso causaria estrago no mercado ou sobre as taxas de juros, né? Então, nós temos que ter essa flexibilidade num regime democrático. É também importante destacar o seguinte: o Banco Central tem que cumprir regras, ele tem determinados objetivos, mas ele não pode se comportar como os violinistas do Titanic, né? Só para quem lembrar, quem assistiu ao filme, e acho que todos assistiram, os violonistas do Titanic continuaram lá executando conforme a partitura, né, enquanto o barco afundava. Quer dizer, então, ele não pode ter essa postura. Então, o objetivo dele seja a meta de inflação, mas ele tem que olhar o que está acontecendo no mercado de crédito, sobre o nível de atividade, sob o risco dele sucumbir, né, de fazer sucumbir a economia brasileira e nós entrarmos numa recessão. Então, o cenário é gravíssimo. É preciso que o Banco Central tenha flexibilidade, converse com seus próprios interlocutores, o próprio mercado financeiro. Hoje já existe muita gente alertando para isso, para a flexibilização, a necessidade de uma flexibilização, porque as consequências poderão ser muito graves. Muito obrigada. Falei, viu, Antônio, que ia te deixar falar bastante. Agora sim completamos, então, o raciocínio inteiro. Eu quero agradecer aqui a presença dos três nesse painel. A economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória, que já esteve aqui comigo tantas vezes. O economista-chefe do Banco Master e professor de economia da FGV, Paulo Gala. E o professor da PUC de São Paulo, doutor em economia, Antônio Corrêa de Lacerda. Muito obrigada aos três por estarem aqui com a gente na CNN.